falhas técnicas aqui. Minha palestra também deu uma confusão agora, eu tive que correr atrás, baixar lá fora para trazer para a gente conseguir conversar hoje. Mas é um prazer estar aqui hoje, porque eu vou falar sobre dois dos assuntos que eu mais gosto, que é SEO e Storytelling. A gente vai conversar um pouquinho como que isso vai trazer um resultado incrível para a loja virtual de vocês. Bom, agora é o passador que não está funcionando. Bom, eu vou me apresentando. O meu nome é André Mouzinho, eu sou especialista em SEO e marketing de conteúdo na Rock Content. Agora deu. Então esse sou eu. Sou especialista em SEO e marketing de conteúdo na Rock Content. Quem aqui conhece a Rock Content? Ótimo, isso quer dizer que eu estou fazendo bem o meu trabalho, porque o meu trabalho é justamente colocar Rock Content na página do Google. Então fazer vocês encontrarem e conhecerem a empresa. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre a palestra, vocês podem me adicionar no LinkedIn, pode pegar meu e-mail também, que depois eu vou ter o prazer para conversar com vocês. Por que eu gosto tanto de conversar sobre inbound marketing, sobre SEO no e-commerce? Se a gente perguntasse há uns anos atrás como que seria o futuro do marketing na internet, talvez muitos publicitários falassem que ia ser assim. Cara, a gente vai conseguir botar anúncio em todos os sites, vai explodir anúncio, o cara vai entrar na internet, ele vai ver minha marca. Só que a gente vê que não é bem assim. A gente vê que hoje, a maioria das pessoas não suporta ver um anúncio que elas não estão procurando. Então isso aqui é o número de pessoas que têm adblocks hoje, que são aqueles bloqueadores de anúncios na internet. Então mais de 30% da internet hoje já está usando. Eu peguei várias notícias. O Google Chrome ele tem o seu próprio bloqueador de anúncios, que é o browser mais usado na internet. Ou seja, cada vez mais o público está procurando menos um anúncio invasivo que atrapalhe ele na experiência que ele está tendo online. Isso aqui é o crescimento do uso de adblocks nos últimos anos. Na internet, a gente vê que em 2018, 30% do público já está usando o adblock. Isso, se a gente não pensar no tanto de pessoas que nem sabem que o adblock existe e teriam o maior prazer em usar um adblock. Então, quando a gente pensa no inbound marketing, a gente tem que pensar no seguinte, que eu estou atraindo a pessoa certa. Porque se a gente pensa no outdoor, numa publicidade tradicional, num comercial de televisão, eu faço um comercial de absorvente e eu que assisto. Então, muitas vezes a pessoa que está assistindo o comercial ou está vendo uma propaganda, ela não tem nada a ver com aquela marca que ela quer comprar. E é por isso que chegou o inbound marketing, que vai atrair a pessoa certa. E esse é o processo do inbound, ou seja, eu vou atrair uma pessoa que ela é desconhecida, por meio de conteúdos, por meio de algo que eu produzo, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou atrair ela, que vai ser um visitante, que vai conhecer o meu site, que vai baixar um material que eu produzo, alguma coisa. Essa pessoa vai me conhecer e quando ela precisar de um produto, ela vai comprar comigo. Então essa é a metodologia do inbound. Ao invés de eu correr atrás da pessoa, eu vou produzir algo que vai trazer ela para mim. Ou seja, eu não preciso mais ficar fazendo anúncios invasivos. A pessoa vai vir atrás de mim. E esse é o maior objetivo que a gente tem que ter hoje. Conseguir atrair o nosso público. Porque se a gente pensa em como que é o comportamento do consumidor hoje, qual é o processo de compras online das pessoas hoje? Se a gente for pensar, as pessoas, elas vão atrás de alguma coisa, elas não querem simplesmente receber algo que elas não estão procurando. Então pensa você está com algum problema, você não sabe fazer alguma coisa, como é que você acha a sua solução? Você vai perguntar para sua mãe? Você vai orar e esperar um sinal divino? Talvez. Você vai numa biblioteca? Tá, eu confesso que essa aqui eu coloquei mais para preencher espaço. Ou você vai procurar no Google? Eu acho que todo mundo aqui, assim como eu, procuraria no Google. Porque lá é a nossa fonte de resolução de problemas. Hoje em dia, até quando a gente quer entrar no Facebook, a gente joga Facebook no Google e clica no primeiro resultado. Porque tudo que a gente faz, a gente passa pelo Google. E esse é o comportamento do usuário atual. Então hoje são mais de 3 bilhões de buscas feitas por dia no Google, 450 milhões de buscas inéditas, e antes da decisão e depois da decisão, as pessoas elas fazem buscas no Google. E é isso que a gente vai ver. Top 5 atitudes, é uma pesquisa feita pelo próprio Google, top 5 atitudes das pessoas no momento de decisão. Ou seja, eu já sei o que eu quero, o que eu vou lá e faço, eu vou no motor de busca. As pessoas fazem buscas até quando elas sabem o que elas querem, para ter mais informações, para procurar o produto certo. Mesmo sabendo o que elas querem, elas vão procurar por alguma coisa. Aqui são outras pesquisas também que mostram que os consumidores, grande porcentagem deles, eles mesmo antes de entrar numa loja física para comprar,
eles vão na internet, eles buscam, eles fazem uma busca, eles querem aprender mais, eles querem conhecer mais. Então ninguém simplesmente... É raro hoje a pessoa simplesmente ir lá e comprar. Geralmente a pessoa pesquisa qual que é a minha melhor opção. Então é isso que a gente tem que entender. Se o nosso consumidor ele faz isso, eu preciso ser a resposta que ele está procurando. E aí que a gente vai entrar no SEO e no storytelling. Se todo mundo está passando pelo buscador, eu preciso ranquear bem. Eu preciso aparecer no Google quando as pessoas me procuram. Mas mais do que só ranquear bem, mais do que só estratégias de SEO, eu preciso contar uma história. Porque o consumidor ele vai viver uma história e eu preciso conduzir ele até ele ter a necessidade e comprar o meu produto. Então, para isso, quando a gente pensa em storytelling, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Jornada do herói. Né? A famosa jornada do herói. Só que nós vamos conversar sobre a jornada do cliente. Porque, no caso, o herói da nossa marca ele tem que ser o nosso cliente. A pessoa que vai passar por uma jornada e no final vai encontrar a resolução na minha empresa, essa pessoa é o meu herói. Então, para isso, a gente vai usar um exemplo de jornada, né, que vai ter 3 passos. Né? O primeiro passo é a atração, consideração, é o segundo e, por último, a decisão. Ou seja, a primeira pessoa ela nem sabe que ela tem um problema. É a hora que você vai atrair essa pessoa. É a hora que você vai falar para ela, opa, eu posso resolver seu problema. Então, ela está começando a identificar uma necessidade. E quando ela estiver considerando a forma como ela vai solucionar, você vai conduzir ela para mostrar que o seu produto é a melhor solução. E no momento de decisão é a hora de você falar para ele, escolhe o meu e não do meu concorrente. Mas tudo isso faz parte de uma história. Então vamos usar de exemplo o Jeremias. O Jeremias, ele é especialista em SEO. O Jeremias ele tem 27 anos, ele é referência no mercado dele, ele é um dos melhores profissionais da área dele. O cara é legal. Ele é um excelente redator também, ele gosta de contar história nas horas vagas, ele é um contador de histórias. Ele é simpático, ele é charmoso, ele é muito bem-humorado. O Jeremias sou eu. Jeremias é meu apelido de infância, que eu uso às vezes até hoje, mas o Jeremias sou eu e eu vou me usar como um exemplo para a gente ver como que é o processo de compras, como que o consumidor se comporta hoje. Primeira coisa para a gente conhecer a nossa persona é entender a dor dela. Qual que é a principal dor do Jeremias? Ele quer ser um profissional de respeito. Ele quer que as pessoas olhem para ele e falem assim, aquele cara é bom, eu posso confiar nele. Então vamos lá, o que o Jeremias precisa para isso? Trabalhar em uma das maiores empresas do segmento. Ele trabalha na Rock Content. Ranquear as principais palavras-chave do mercado. Ele também ranqueia. Se você jogar marketing digital no Google agora, o primeiro lugar, Rock Content. Se você jogar SEO no Google agora, o primeiro lugar, Rock Content. Se você jogar inbound marketing, o primeiro lugar, Rock Content. Então, ele também já conseguiu isso. Palestrar em um grande evento de e-commerce. Muito obrigado aí ao pessoal da Local Web pelo convite. Também conseguiu isso. E 1 milhão de acessos orgânicos por mês, ele também conseguiu. Então, o Jeremias já conseguiu tudo isso. O que será que está faltando para ele? Vou mostrar uma imagem aqui de alguns profissionais de vários mercados diferentes que eu admiro. Vamos ver se vocês acham o que eles têm em comum. E o Jeremias não tem. Uma bela e lustrosa barba. E o Jeremias quer essa barba, ele acha que ele vai ser mais respeitado se ele tiver uma barba bonita. Então o Jeremias falou assim, eu vou deixar minha barba crescer. Ele entrou no desafio da barba, falou assim, eu vou deixar minha barba crescer. Esse foi o Jeremias com 1 dia de barba crescendo. Começou bem, né? Mas tudo bem, mas Jeremias persistiu. Eu não vou desistir agora. E por 3 meses Jeremias deixou a barba crescendo. E esse foi o resultado. Então o que o Jeremias pode fazer? Qual vai ser a solução do Jeremias? Ele vai fazer aquilo que a gente falou. Jeremias, essa vai ser a história que a gente vai contar. Jeremias em busca da barba inexistente. E ele vai fazer aquilo que a gente falou, ele vai jogar no Google. Eu quero ter uma barba, eu preciso de uma barba. E ele encontrou esse resultado ali em primeiro lugar. Quero ter barba, como fazer? Da Barba Brava, que curiosamente é um cliente nosso lá na Rock Content. Ele clicou nesse resultado e foi lá, quero ter barba, como fazer? Ele leu esse conteúdo, ele aprendeu como que ele podia fazer essa barba crescer e ele começou a aplicar esses métodos dele. Então a história do Jeremias começou assim. O que é curioso é que essa empresa, Barba Brava, não vende produtos para crescer a barba. Olha que interessante, mas eles resolveram o problema do Jeremias. E olha só o volume de busca. Por que isso é tão interessante? Como fazer a barba crescer tem 9.900 buscas mensais. Quantas empresas muitas vezes têm produtos de barba e não estão preocupadas com esse começo da história da pessoa? Por isso que a gente tem que pensar na história como um todo. Porque as pessoas elas procuram antes dela decidir e depois elas decidirem.
Então, se eu fosse comprar um minoxidil, que é um remédio para crescer a barba, eu fui na Barba Brava primeiro. Então, várias outras pessoas que poderiam ter resolvido esse problema, me indicando esse produto, poderia ter sido a solução para mim. Então, produto para crescer barba, tipos de barba, tudo isso faz parte da história que o Jeremias está procurando. Ele quer saber qual tipo de barba que é mais legal. Tudo isso vai fazer a diferença para ele. Então, é esse momento que a gente tem que entender a dor da nossa persona, a necessidade dela, que lá na frente, na hora que ela for conseguir aquilo que ela quer, a gente vai apresentar o produto que é a nossa solução. E aqui um outro exemplo, como a gente pode pensar isso em vários tipos de produto. Por exemplo, geladeira. As pessoas pesquisam muito melhor geladeira. Qual que é melhor, geladeira Frost Free da Brastemp ou da Electrolux? E como que a pessoa vai descobrir isso? Através de um conteúdo. Não é simplesmente olhando o preço. Né? Muitas vezes essa informação não vai ser suficiente. A pessoa quer saber qual que é melhor. E um conteúdo pode ser o diferencial para ensinar essa pessoa qual que é o melhor. Então, por trás de cada busca existe uma história. A gente está falando da história do Jeremias. Mas por trás de cada busca até ele chegar no e-commerce, vai existir uma história. A pessoa não simplesmente acorda e, preciso de alguma coisa. Geralmente ela passa por um processo, ela tem uma dor, ela precisa de uma solução, e aí sim, ela vai lá para encontrar o que vai resolver o problema dela. Qual que seria a história do Jeremias, então, completa? Primeiro ele ia procurar lá, por que todo mundo usa barba hoje? Ele está começando a entender que ele está precisando dessa barba. Barba é um sinal de respeito? Mulheres preferem os homens barbados? Então o Jeremias está procurando por isso, ele quer saber. Aí ele começou a entender, não, eu quero essa barba assim, eu preciso dessa barba, eu quero ser mais respeitado, quero ter uma barba bacana. Como fazer a barba crescer? Ele começou a procurar. Remédio para a barba crescer. Minoxidil ou tomate? Eu não sei se você sabe, mas existe um tratamento com tomate para fazer a barba crescer. Eu claramente não fiz o tratamento. Aí no final, quando ele decidiu pelo minoxidil, ele procurou comprar minoxidil, minoxidil preço. Esse é o momento da decisão. Então essa é uma história. Então a gente tem um funil de vendas para cada momento da história do Jeremias, cada momento da história do nosso consumidor. E é essa história que a gente precisa contar para ele. Então esse aqui é o Jeremias hoje. Mas vamos supor que daqui 2 meses, com o meu novo tratamento, esse aqui seja o Jeremias. Melhorou um pouco? Que bela barba, hein? Então, ó, se vocês forem em outra palestra minha, vocês podem me esperar assim, tá? Com o meu novo tratamento de barba, eu estarei dessa maneira. Mas a história não terminou na barba. O Jeremias precisa cuidar da barba dele. Ter barba não é fácil, não. Tem que limpar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Minha barba tem que estar higienizada. Então o Jeremias jogou lá, eu quero um shampoo para a barba, preciso cuidar da minha barba. E olha só, quando a pessoa já sabe o que ela quer, que era o caso do Jeremias, que já queria o shampoo para a barba, também existe um alto volume de busca. São 4.400 buscas mensais para shampoo para a barba. Então as pessoas elas fazem buscas quando elas sabem o que elas querem e quando elas estão procurando uma solução. Um outro exemplo interessante é esse daqui. Geladeira da Brastemp tem 165 mil buscas mensais. A pessoa já sabe que ela quer uma geladeira, ela já sabe que ela vai comprar a geladeira da Brastemp, mas ao invés de ela entrar no site da Brastemp, ela joga no Google, geladeira da Brastemp. Ela faz essa procura. Talvez ela compre na Magazine Luiza e não na loja da Brastemp. Talvez ela compre em outro lugar, porque ela vai fazer uma busca. E o Jeremias, quando ele encontrou os resultados, ele viu lá no 4º lugar do Google, Barba Brava. Interessante que o Jeremias não clicou no 1º lugar do Google, ele clicou no 4º lugar do Google. Por quê? Porque ele conhecia o Barba Brava. O Barba Brava já tinha resolvido o problema dele lá atrás. Então o Barba Brava, que não vende produto para a barba crescer, vende produto para cuidar da barba. Então o Barba Brava contou a história do Jeremias, resolveu todo o problema do Jeremias. E é isso que a gente precisa pensar sobre a nossa persona. O nosso usuário, ele precisa sentir que ele é o protagonista da história que a sua empresa conta. O Jeremias sentiu que ele era protagonista da história do Barba Brava. Porque antes mesmo dele procurar o shampoo, que era o produto que eles vendem, eles já tinham resolvido um problema que ele tinha lá atrás. Então isso faz toda a diferença. Então essa frase aqui é uma frase muito importante, dita por um homem muito sábio, que a gente tem que levar como relevância para a nossa vida. Fui eu mesmo que disse essa frase, mas ela não deixa de ser uma frase muito importante para a gente carregar para a gente. Então aí que entra o marketing de conteúdo. Eu preciso fazer um conteúdo para conversar com o meu público. Eu não posso simplesmente botar na minha página e querer vender e achar que todo mundo vai cair na minha página de produto e comprar.
É claro, eu tenho que otimizar minha página, ela tem que aparecer como resultado, mas o mais importante é eu contar a história dessa pessoa. E aí que entra o marketing de conteúdo. Por que eu vou fazer esse conteúdo? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Qual que é o objetivo? É atrair essa pessoa, é resolver um problema dela. Né? Para quem que eu estou escrevendo? Eu tenho que conhecer o meu público, eu tenho que desenvolver uma persona, eu tenho que ter um público-alvo mais específico, eu tenho que ter um cliente ideal, como foi o Jeremias que a gente fez. O Barba Brava tem que traçar esse perfil de pessoa que vai encontrar eles e que vai acabar comprando com eles. Né? E como? Quais formatos? Você vai contar essas histórias como conteúdo escrito? Você vai fazer vídeos? É isso que você precisa decidir também. Entender qual que é o tipo de conteúdo que a minha persona consome, qual que é o tipo de conteúdo que ela gosta e que ela vai consumir. E quais são os benefícios de você usar o marketing de conteúdo? Você vai ganhar autoridade, você vai criar relacionamento com o cliente, como a Barba Brava fez com o Jeremias. Eles criaram um relacionamento, geraram uma conexão que fez o Jeremias ir atrás deles. Você vai melhorar a percepção que a sua marca tem no mercado, afinal você estava resolvendo o problema de muita gente. E o mais importante, você vai contar a história da sua persona, conduzindo ela pelo funil de vendas. Você vai mostrar para a sua persona a necessidade que ela tem, você vai resolver o problema dela e levar o produto certo para ela, a solução certa para o problema dela. É aí que a Rock Content entra, que é a Rock Content justamente faz isso, ela oferece conteúdos que vão revelar a essência de uma empresa. A gente vai criar conteúdos como aquele da Barba Brava, que vai resolver o problema de alguém, para que aquela pessoa chegue num produto para resolver o problema dela. Porque antigamente, se a gente fosse pensar, um outdoor, um comercial de televisão, o marketing ele cuidava da parte da descoberta de um produto. O resto, consideração e decisão, era tudo parte de vendas. Hoje, com o inbound marketing, a gente pode entender que o marketing ele vai cuidar da parte da descoberta, mostrando que sua marca existe, da consideração, quando a pessoa está pensando em como resolver o problema dela, e a decisão seria um vendedor abordando. Mas no e-commerce, que é o nosso caso, é um pouco diferente. Por quê? Quem que é o seu melhor vendedor no e-commerce? A sua melhor página de vendas. Então, até o período de decisão vai ser algo que você vai ter que cuidar com o time de marketing, com o seu marketing. Você vai ter que fazer uma boa página de produto que responde o problema daquela pessoa para que ela possa comprar o produto que você vende. Então, storytelling e SEO. Como que contar boas histórias vai te ajudar a aparecer no topo do Google? Como que contar boas histórias vai fazer você ser a resposta que o seu cliente, que o seu potencial cliente está procurando? Bom, os impactos que o storytelling vai fazer, que vai ajudar a sua marca a aparecer melhor. Primeiro que vai aumentar o tempo de permanência no seu site. Quando eu me sinto protagonista de uma história que uma empresa conta, eu vou ficar ali por mais tempo. Eu quero continuar consumindo aquela empresa, eu quero continuar conhecendo aquela empresa. Vou ter uma redução na taxa de rejeição, a pessoa não vai entrar e vai embora. A pessoa vai entrar na história e continuar ali. Eu vou conduzir ela por outras páginas, ela vai visitar mais o meu site, ela vai conhecer outras coisas que o meu site fala, ela vai ter mais interesse no meu site, por quê? Porque eu estou gerando conexão com ela. Ela sabe que eu entendo a dor dela. E eu vou criar esse relacionamento com esse cliente, eu vou criar uma conexão com ele, e ele vai continuar consumindo o meu conteúdo. E o mais importante da gente pensar quando a gente quer ranquear no Google. SEO não é sobre o que o seu público está procurando. Então a gente viu lá, volume de busca de palavra-chave, todo mundo procurando como criar barba, geladeira da Brastemp, beleza, isso é o que a pessoa está procurando. Mas o que ela quer encontrar? Isso é o mais importante da gente pensar. Se eu quero que meu produto apareça no Google, eu não tenho que saber o que a pessoa está procurando. Eu tenho que saber o que ela quer encontrar. Então vamos dar um exemplo. Marketing digital. O que vocês acham que a pessoa que procura marketing digital no Google está procurando? Se a gente olhar os resultados, vocês vão ver que todos são conteúdos educativos. Então, o que é marketing digital? Estratégias, que é o Rock Content, está em primeiro. Marketing digital, o que é e como fazer? Neil Patel em segundo. Marketing digital, tudo que você precisa saber. Tudo conteúdo educativo, tudo ensinando a criar uma estratégia. Então, essa é a intenção do usuário. Essa é a intenção da pessoa que faz a busca marketing digital. Por isso que o Google está apresentando esses resultados para eles. Mas e se a pessoa procurasse cachorros fofos? O que será que uma pessoa que procura cachorros fofos está procurando? Imagens. Essa é a página do Google normal, eu não estou na página de imagens. Mas o Google interpretou, ele sabe, cara, o cara que procurou cachorro fofo, ele quer ver foto de um cachorro fofinho. Então vão ter vários conteúdos ali embaixo, vários textos, vários conteúdos falando sobre raças de cachorro fofas. Mas todos eles vão ter que ter imagem. Porque essa é a intenção do usuário. Então para a pessoa ranquear para isso, tem que ter foto de um cachorrinho fofinho.
E se a pessoa procura geladeira, o que ela está procurando? A gente vai ter várias opções. Ela pode estar querendo olhar um preço, geladeira com menor preço, geladeira, refrigerador, outros eletrodomésticos. Então é isso que o Google está ranqueando, página de produto, página de categoria, porque a pessoa está procurando já algo para comprar. Né? É uma busca mais abrangente, mas que geralmente a tendência é que a pessoa procure geladeira, querendo encontrar a geladeira que ele quer. Então, para a gente saber a intenção de busca, a gente precisa conhecer a nossa persona. A gente precisa saber a intenção. Se a gente não sabe nada sobre a nossa persona, se a gente não sabe quem que ele é, se a gente não sabe o que ele quer, a gente nunca vai conseguir entregar para ele o que ele quer. Se a gente não conhece a pessoa, se a gente não sabe o que ela está procurando, como que eu vou resolver o problema dela? Não é verdade? Então, algumas formas de a gente aplicar o storytelling para a gente trazer essas pessoas e ser a resposta para elas. A primeira é o conteúdo sendo a história. Você pode contar um conteúdo que o conteúdo em si é uma história. Eu vou dar alguns exemplos. Ele vai possuir uma trama, personagem, vai ter tudo que uma verdadeira história tem. A história pode ser parte de conteúdo. Eu posso ter um conteúdo normal e dentro do conteúdo eu posso usar uma história para exemplificar algo que aquela pessoa está vivendo. E o conteúdo pode ser a história, pode ser a estrutura do conteúdo. Isso é o que muitas pessoas pecam. Geralmente, quando a gente fala em storytelling, eu penso em grandes histórias, em grandes jornadas, e eu esqueço que a estrutura de um conteúdo, ela também precisa ser uma história. Eu vou dar um exemplo de cada um para a gente ver. Conteúdo é uma história. Esse aqui é um post que eu escrevi, o Guia do Marqueteiro das Galáxias, baseado no livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu criei uma história, eu criei personagens, uma história viajada, totalmente fictícia, mas que ao mesmo tempo que eu fazia uma brincadeira com o universo, eu falava de inbound marketing, eu ensinava, eu conduzia o meu cliente. Então era uma história que fazia sentido, era uma história fictícia. Mas ao mesmo tempo, tem histórias reais. Você pode contar histórias reais como esse aqui, que é o blog post que gerou R$500 mil para a Rock Content em 2 anos. Então, essa história desse blog post, ela é uma história que a gente tem que contar. Ela também, o conteúdo inteiro vai ser apenas uma história, mas ela é uma história bem contada e que vai ajudar a minha persona, que vai mostrar para ela como que o conteúdo pode gerar resultado. Um outro exemplo é o Obrigado, Neil Patel. É um outro case que eu escrevi também, da história quando o Neil Patel ele chegou no Brasil, falou que ia ranquear em primeiro lugar para marketing digital, roubando a nossa posição. Aí o que a gente fez? Ranqueou em primeiro para o nome dele. Então essa é a história de como que o maior nome do marketing digital chegou no Brasil. E tem essa história que eu acho fantástica, que é da Always. Esse é um comercial de televisão, mas que eles contam uma história sensacional, que eles levam várias pessoas e falam assim, corre como uma garota. Aí geralmente a pessoa faz assim. Aí chega para uma menininha novinha e fala assim, corre como uma garota. Ela vai e corre normal. E depois a Always levanta isso. Por que correr como uma garota é algo diferente? Olha que história sensacional que eles estão contando. Eles não estão simplesmente chegando e falando assim, a Always acredita nisso. Não, eles estão mostrando o valor deles, contando uma história. Eles não estão vendendo o produto deles. Eles estão contando uma história que gera uma conexão com aquela marca e as pessoas vão procurar a Always porque elas acreditam no que a Always pensa. Então, o conteúdo contém uma história. Esse aqui é um conteúdo sobre tempo de permanência na página que eu escrevi, que a gente escreveu lá na Rock. E é um conteúdo que fala sobre um fator de SEO que é muito importante, que é manter a pessoa dentro da sua página. E nesse conteúdo eu conto uma historinha, que é o seguinte. Vamos imaginar que um dos seus posts tenha lá, que um dos seus posts, que é como construir uma casa de bonecas, está ranqueando para o Google para 2 palavras diferentes. Como construir uma casa de bonecas e como construir uma casa. De repente, o como construir uma casa vai despencando e o como construir uma casa de bonecas continua no topo. Por quê? Porque o meu conteúdo ensinava a construir uma casa de bonecas. As pessoas que queriam construir uma casa e entravam nele rapidamente saíam. Então eu conto uma história para exemplificar algo que eu estou querendo ensinar para o meu público. Então esse é um outro tipo de storytelling que é simples de usar, que é palpável e que as pessoas se identificam e geram uma conexão com elas. E o mais importante que é a história como uma estrutura. Esse é o básico, esse é o que a gente tem que aplicar de qualquer jeito. Por quê? Vamos supor que meu conteúdo sobre marketing digital, qual que é a estrutura dele? O que é marketing digital, vantagens, como fazer. Mas imagine se a estrutura do conteúdo fosse essa aqui. Primeiro tópico, ferramentas de marketing digital, depois vantagens, depois como fazer e por último, o que é o marketing digital? Não faz nenhum sentido isso. A primeira coisa que a pessoa quer saber quando ela entra nesse conteúdo é o que é. Depois ela quer entender as vantagens. Depois ela quer entender como fazer. Então todo o conteúdo tem que ter uma estrutura lógica. E não é só isso que a estrutura vai impactar.
Olha só essa péssima história que essa notícia está contando. IBGE, de 4,1 filhos por mulher, taxa de natalidade irá a 1,5 em 2030. Alguém aqui conhece alguém que tem 1,5 filho? Ou 4,1 filho? Eu acho que ninguém. Por quê? Esse título não me dá nenhuma vontade de ler esse conteúdo. Tipo assim, que história é essa? Agora olha outro jornal que deu a mesma notícia. População vai parar de crescer no Brasil e em Minas Gerais. Essa é uma história que eu quero entender. Opa, vai parar de crescer. Então essa estrutura do conteúdo faz toda a diferença na história que a gente está contando. Um outro exemplo que aí pode ser aplicado a sites. Olha que legal a história da Child Fund Brasil. A Child Fund Brasil, ele tem ali a opção, vocês estão vendo ali o Emanuel, que é a opção de adotar aquela criança. Você pode adotar aquela criança, você apadrinha ela e você doa uma quantidade de dinheiro mensal para sustentar aquela criança. Olha que história interessante. Cara, eu quero adotar aquela criança, eu quero cuidar dela. O valor é baixo, olha só, com pouco dinheiro, como é que eu vou interferir na vida dessa criança. Se você ler lá embaixo, eles explicam como é que funciona o apadrinhamento. O apadrinhamento ele vai para um fundo coletivo, que você vai afetar diretamente a infraestrutura onde aquela criança vive. Ou seja, você está investindo diretamente naquela criança, que você está apadrinhando, você está ajudando diretamente aquela criança, mas ao invés de você criar um conteúdo que fala assim, ajude crianças, invista na infraestrutura de crianças carentes. Não, você investe no Emanuel. Você sabe em quem você está investindo, você sabe de quem você está cuidando. E essa é uma história muito mais interessante de contar do que invista num fundo de ajuda. Não, a gente tem que falar, cara, investe no Emanuel. É muito mais interessante para a pessoa se identificar com aquela criança, saber de que criança que ela está cuidando. É essa conexão que vai gerar, que vai fazer a pessoa realmente querer doar. E faz toda a diferença. E página de produto? Página de produto também faz parte de uma história. E elas são uma das partes mais importantes. Por quê? A página de produto é a conclusão da história. Né? No storytelling tradicional seria o retorno com o elixir. Né? A pessoa concluiu toda a jornada dela, descobriu o produto dela, agora eu vou pegar aquele produto. É o meu retorno com o elixir, mas ele precisa escolher. Será que ele vai escolher o azul ou o vermelho? Será que ele vai escolher Philips ou Samsung? Como que ele vai decidir agora? Ele já sabe que ele quer uma televisão, ele já sabe qual televisão que ele quer. Mas qual marca que ele vai escolher? Então a página de produto vai fazer toda a diferença nisso. E a lógica dela vai ser a mesma. Eu preciso entregar aquilo que a persona está procurando. Então, por exemplo, olha que título legal esse da Chico Rei. Chico Rei faz camisetas divertidas. O título deles é As Camisetas Mais Criativas da Galáxia. Eles não colocam simplesmente camisetas da Chico Rei. Porque isso não é interessante para a história que a pessoa está vivendo. Ela quer camiseta divertida. Ela quer camiseta legal. Então, as mais criativas da galáxia. E ali embaixo a categoria de cinema também. Como é que eles otimizam. Olha só, camisetas de cinema. Camisetas de filme. Tudo isso sabendo que é isso que a pessoa pode estar procurando. Pets. Melhores marcas e preços especiais. Porque a pessoa que está procurando para ração, talvez ela não queira a ração mais criativa da galáxia. Não, ela quer uma ração mais barata e de uma marca boa. Então eles entenderam isso. Então, pensando na intenção que a pessoa tem, eles escolheram esse título. iPhone, a mesma coisa. iPhone 7 usado, o melhor preço, com garantia, você paga em 12 vezes. Porque a pessoa que está procurando um iPhone, ela já sabe que ela quer um iPhone usado. Cara, ela quer isso, ela quer garantia, ela quer parcelar em várias vezes e ela quer alguma coisa de qualidade. Então esse título está respondendo uma intenção que aquela pessoa tem. Então quando a gente pensa no título para o Google, a gente tem que pensar na intenção da pessoa que está procurando. E a mesma coisa a meta-descrição. A descrição, ela vai mostrar para a pessoa o que ela vai encontrar lá dentro. Então, de novo, shampoo para a barba, do Barba Brava. Foi o shampoo que o Jeremias comprou. A descrição, shampoo para a barba foi especificamente desenvolvido para limpar profundamente os fios da sua barba. Cara, que legal, olha que profundo esse aqui, sem agredir a pele do seu rosto. Cara, que shampoo bom, é esse mesmo que eu quero clicar. Brincos de argolas, quem está procurando de brincos de argola, está falando para comprar em atacado, 12 vezes. Então talvez a intenção dessa pessoa seja realmente encontrar algo mais barato, algo mais acessível para ela pagar. Então a gente tem que entender a intenção da pessoa, o que a pessoa está procurando. Por quê? Os consumidores eles não podem conversar com o vendedor no e-commerce. Então a sua página de produtos, ela precisa tirar as dúvidas que a pessoa tem. A pessoa não vai simplesmente perguntar, isso aqui vai ficar bom desse jeito? Eu posso usar dessa forma?
Não, a sua página de produtos que vai ter que responder tudo isso para ela. Porque se ele entrar na sua página e não encontrar nada disso, ir para do concorrente e encontrar tudo que ele está procurando lá, ele vai comprar lá. Muitas vezes o produto do seu concorrente nem é tão bom quanto o seu, mas ele provou melhor, ele vendeu melhor o conteúdo dele nessa página. E aí a gente entra na página de categoria de produto. O que uma página de categoria pode ter? Cara, guia para consumidor. Eu vou dar um exemplo muito interessante de uma marca de TV. Geralmente a gente tem mais dificuldade para fazer conteúdo para categoria. Perguntas frequentemente feitas. Usar a página de resultados do Google também para entender essa intenção. O que a pessoa está procurando por páginas que o resultado vai ser a minha categoria? O que essa pessoa quer encontrar? E isso a gente vai dar a nossa resposta. Página de produto. O que eu tenho que mostrar na minha página de produto? Eu tenho que mostrar benefício. Eu tenho que mostrar a visão geral, tudo sobre o meu conteúdo. As features principais, os detalhes, especificações, perguntas feitas. Tudo que o meu cliente possa querer saber, eu tenho que ter ali dentro. Porque é isso que vai fazer a diferença, isso que vai fazer ele comprar. Eu tenho que tirar todas as dúvidas dele rapidamente dentro daquela página. E eu separei alguns exemplos. Essa aqui é uma página de categoria de televisão. Beleza, o que vai ter numa página de categoria? Várias televisões para a pessoa escolher. Mas olha como que essa empresa fez diferente. Ela fala assim, olha, como que você deve escolher o tamanho da sua tela? Você já pensou numa Smart TV? Smart TV faz isso, isso, isso. Você já pensou em contratar uma televisão que tem uma qualidade dessa maneira? Então ele começa a ajudar a pessoa a saber qual televisão ela vai escolher. Então eles usaram uma página de categoria para resolver e ajudar um problema que a pessoa que está visitando eles tem. E na página de produtos? Então lá, óleo para a barba Citrus Wood, da Barba Brava. Podia ser só isso aqui, óleo para a barba e o preço. Mas olha só o que eles fazem. Eles falam, sua barba vai ficar forte e hidratada, sua barba vai estar macia, fios maleáveis, barba forte, pele hidratada, reduz a irritação na pele. Então tudo isso que você podia ter dúvida, será que esse shampoo irrita a pele? Ó, que está falando que não. Eles se preocuparam com algo que eu posso ter. Então isso faz toda a diferença numa página de produto. Olha essa página da Brastemp, por exemplo. Você tem detalhe, especificação técnica. Tudo que você precisa saber sobre aquela geladeira, para tirar sua dúvida, tá lá. Pô, quero saber quais são as especificações, o que essa geladeira tem. Então eles dão esses detalhes para você, para te ajudar a escolher. Você quer a descrição de um livro na Saraiva. Pô, podia ser só a capa, né, para a pessoa que está procurando, mas não, eles colocam uma descrição. Você fala assim, olha, esse livro conta essa história, esse livro serve para isso, foi escrito em tal época, vai conversar sobre isso, vai te ajudar em relação a isso. Isso vai gerar muito mais facilidade da pessoa querer comprar realmente aquele livro do que simplesmente a capa e o preço. Então a gente tem que pensar nisso, qual que é a intenção, o que a pessoa está procurando. E aqui uma página super completa, que tem tudo, que é um ótimo exemplo, que é uma página que tem o overview do produto, tem as principais features, tem detalhes do produto, tem especificações, tem manual. Até o manual daquele produto já está ali. Ou seja, qualquer dúvida que aquela pessoa pensar, vai estar ali. Vai ser resolvida ali. Então a tendência da pessoa querer comprar aquilo ali é muito maior. Porque todas as dúvidas que ela poderia ter, eu já respondi na minha página de produto. E outra coisa que é necessário ter um review. Cara, quando a gente vai baixar aplicativo no iPhone, gratuito, a gente olha review. Eu quero saber a opinião das pessoas que já usaram. Será que esse negócio é bom mesmo? Posso confiar nesse produto? Então é essencial uma página de produto ter review. Porque é o que as pessoas vão olhar. Quantas estrelas tem esse produto? Uma estrela? E olha só, esse aqui também, de novo, é o da barba. 94% das pessoas deram 5 estrelas. Se fossem 3 pessoas, beleza, nem seria um número relevante. Mas são 83 pessoas que deram opinião. E vários comentários. Nós sempre comparei nessa empresa. Produto excelente. Então esse tipo de elogio vai me encorajar a comprar com eles. Vai me encorajar a contratar aquele produto, a comprar aquele produto. Então essa é uma resposta que a gente precisa ter. Então esse é o final da história da pessoa. Então a pessoa passou pelo problema dela, pensou como que ela ia resolver, chegou lá no shampoo para a barba, tá aqui, tudo que você precisa saber para comprar esse shampoo. Eu não vou esquecer ele na hora da decisão, e eu não vou esquecer ele lá no começo. Então, para a gente contar a história dessa pessoa, eu preciso pegar ele lá atrás, quando ele está pensando no problema que ele tem, quando ele está entendendo o problema que ele tem, e trazer ele aqui no final, quando ele estiver resolvendo o problema. E toda hora eu vou ter que ter um conteúdo bom.
Toda hora eu vou ter que resolver o problema dele, conversar com ele, me relacionar com ele e ser a solução do problema que ele está procurando. Então, o mais importante para a gente pensar é isso. A gente tem que ser o final feliz da história do nosso cliente. A gente tem que entender tudo que ele está passando, qual que é a dor dele, qual que é o final feliz que ele vai ter. Beleza, eu vou te conduzir aqui. E nada melhor do que fazer isso do que contar uma boa história. Seja ela na estrutura do seu site, seja ela com conteúdos que contam uma história completa. Mas eu preciso conduzir essa pessoa. Eu preciso ensinar para ela, olha, vem cá, vou resolver seu problema. Olha só, você está passando por isso, eu vou te ajudar aqui. E no final, ó, meu produto pode resolver seu problema. Por que a história é tão relevante? Vocês vão embora aqui hoje e eu tenho certeza que a coisa que vocês vão lembrar é da barba. É da história da barba. Vocês nunca vão esquecer a história da barba. Que o Jeremias precisava da barba. E como foi essa história? A primeira coisa que ele queria era crescer a barba. E quem ajudou? O Barba Brava. E quando ele precisou de um shampoo, ele comprou aonde? No Barba Brava. Então é essa história. O Barba Brava ele foi a solução lá na frente e foi o final feliz da história do Jeremias. Que além deles ajudarem ele a conseguir a barba que ele tanto queria, eles ajudaram ele a cuidar, a higienizar e ter uma barba do jeito que ele queria. Então é essa que é a importância de você ter uma história bem contada. Essa é a importância de você conduzir o seu cliente pela jornada e no final você ser a solução para o problema deles. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu tenho tempo para pergunta, então alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Ah, tá. Tá, ela fez uma pergunta sobre a Rock, perguntou sobre quantos produtos, quantos conteúdos a gente produz por mês para clientes, quantos clientes a gente tem hoje. Olha, hoje eu nem sei quantos clientes a gente tem, mas são mais de 1000. A gente está com muitos clientes. Quantas pessoas produzem conteúdos? Hoje a gente tem um banco de redatores que são especializados em categorias diferentes. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce de moda, a gente vai te colocar numa categoria de moda e redatores especializados em moda vão produzir o conteúdo para você. O volume, aí a gente vai fazer vários planos. Então, por exemplo, se você tiver uma necessidade de produzir em alto volume, a gente vai identificar isso e falar, olha, então o ideal é que você produza uns 10 a 20 conteúdos por mês. Então, não, sua necessidade é fazer menos conteúdos, mas conteúdos maiores. Então, vamos produzir 4 por mês, conteúdos mais completos. Então, vai depender de acordo com a necessidade que a empresa tem. Porque, de novo, é aquilo que a gente falou aqui. A gente tem que contar uma história e entender quem é a persona. Então, se aquela pessoa precisa de um conteúdo em alto volume, é isso que a gente vai produzir. Entendeu? Mais alguma pergunta? Eu não consigo ouvir as perguntas. Fala um pouco de Topic Cluster. Eu queria que você só explicasse um pouco o conceito de Topic Cluster que a Rock Content tem e como a Rock Content tem trabalhado isso com os clientes. Tá, boa pergunta. O Top Cluster é o nome de uma estratégia, foi batizado pela HubSpot, né, essa estratégia. A gente já usava antes mesmo dela ter esse nome, Top Cluster. E como é que funciona isso? Eu quero ranquear para marketing digital. É uma palavra extremamente abrangente. É uma palavra muito difícil, é uma disputa assim, enorme, são mais de 20 mil buscas por mês. É muito difícil ranquear para marketing digital. Então, o que eu faço? Além de ter um conteúdo super completo sobre marketing digital, eu vou criar vários outros conteúdos para palavras-chave mais específicas. Por exemplo, livros de marketing digital. É um tópico que está dentro do meu conteúdo de marketing digital, mas eu não vou fazer uma lista de 70 livros. Vou botar uns 4 ou 5 de exemplo e vou mandar a pessoa para esse outro conteúdo. E esse outro conteúdo de livros de marketing digital, ele vai ter uma lista enorme de livros, vai resolver o problema da pessoa que está procurando por isso, e ele vai linkar diretamente para o meu post de marketing digital. Então a ideia é essa, eu fazer vários conteúdos que vão linkar entre si, fortalecendo um conteúdo principal. Então o Top Cluster vão ser vários conteúdos sobre o mesmo tema para fortalecer uma página principal, que no caso seria marketing digital. Então eu vou criar vários conteúdos mais específicos, por exemplo, livros de marketing digital, cursos de marketing digital, construindo uma estratégia de marketing digital, passo a passo para criar uma estratégia de marketing digital para e-commerce. Tudo isso
que as pessoas procuram e vou linkando para esse conteúdo principal para fortalecer ele. Então, basicamente, o Top Cluster ele é isso. É um assunto principal em que eu vou criar vários outros conteúdos para fortalecer aquele conteúdo principal. Quem mais tem pergunta? Ele escuta? Pode falar. Pegando esse exemplo que você mostrou sobre a busca da sua barba, você está escutando? Agora escuta. Pegando como esse exemplo da busca pela barba, você foi buscar a barba para depois conseguir vender shampoo. Como que você consegue atribuir que o usuário, essa audiência que consumiu esse conteúdo de como ter barba, depois ele fez você conseguiu converter numa venda de shampoo para barba? Legal. Como que a gente vai fazer isso? Vocês lembram do processo do inbound que eu mostrei lá no começo? Sobre atrair, converter e conduzir? Quando a gente produz conteúdos de topo de funil, para eu conduzir esse cliente, eu vou ter que levar essa pessoa. Então, eu vou criar... Esperar as palmas aqui. Então, eu vou criar pontos de conversão. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa entrou naquele meu conteúdo e ele fez um comentário, ou ele assinou minha newsletter, ou ele fez... Tudo isso eu vou conseguir identificar pelas minhas ferramentas, por exemplo, Google Analytics, ou então um RD Station, quando a pessoa virar um lead, alguma coisa assim. E quando ela virar, eu vou conduzindo ela por isso. Então, ó, por exemplo, você leu esse conteúdo da barba, você já pensou, como é que tá? A barba tá crescendo? Vê esse outro e-book aqui sobre isso. Aí a pessoa baixa, e nisso você vai nutrindo aquela pessoa, entendeu? Até o momento que ela vai chegar no shampoo. Então, aí um dia você pode mandar para ela assim, opa, agora que sua barba já tá grande, o que você acha de usar nosso shampoo? Porque você tem que cuidar da sua barba. Então você vai ter esse modelo e pode acontecer por acaso da pessoa fazer a busca depois de novo, né? Então você vai ter tantos processos. Mas aí o processo vai ser o processo do inbound. Você vai atrair, converter aquela pessoa em um lead, em um contato dentro do seu site. Então ele vai virar um contato, você vai ter o e-mail dele e a partir disso você vai nutrindo ele, né, com mais conteúdos, com ofertas, com tudo que você puder para conduzir ele até ele chegar na necessidade dele, que é ter o produto para cuidar da barba dele. Então é isso, pessoal. Obrigado.